Vamos passar para a parte de dilatação dos líquidos, que é uma preocupação nossa aqui, né? Então eu quero que você pense não precisa fazer o experimento, mas pense nele, tá? Pega um copo d'água, enche dele até a boca. O que eu quero dizer com isso é, imagine que o copo tenha 300 ml de volume e você vai colocar 300 ml de água, tá? Então você vai botar a água até a boca do copo, tá? Botou um pratinho embaixo, levou ao micro-ondas, 2 minutos. Legal? 2 minutos lá. Você vai esquentar a água vai ficar bem quente. Eu lembro a vocês que o micro-ondas ele vai aquecer as moléculas de água, né? Vai entrar em ressonância com essas moléculas de água. Na verdade, a gente vai até ver em ondas que não é uma ressonância, é um aquecimento de elétrico, devido ao campo elétrico, mas enfim, vai entrar em ressonância, como as pessoas dizem no cotidiano, e aí vai esquentar a água. Quando esquentar a água esquenta o copo. O que eu quero que você entenda é, o copo vai variar de temperatura? Vai. O líquido vai variar de temperatura? Vai. Legal? Se eles vão variar de temperatura, ambos irão crescer. Ambos irão dilatar. É óbvio, gente, que eu não estou esperando colocar uma xícara de café e 2 minutos depois você olhar e falar: meu Deus, tem um balde de pipoca aqui dentro. Não é isso. É óbvio que não é isso. É óbvio que a olho nu você não vai nem conseguir perceber que o copo cresceu. Você vai achar que ele está do mesmo tamanho. Ninguém aqui bota um prato de comida no micro-ondas, esquenta e quando vai pegar, meu Deus, é uma bandeja. Não é. Visivelmente não dá para ver que ele cresceu. Você não consegue enxergar esse crescimento. Mas você tem que ter certeza que quando um corpo varia de temperatura, ele muda de tamanho, ele dilata. Então é claro que o copo cresceu mesmo que eu não veja. Só que é claro que o líquido cresceu também mesmo que eu não veja. Só que o pratinho que está embaixo está ali para quê? Você vai perceber que vai haver um transbordamento de líquido. Você vai ver que um tanto de líquido escorreu e ocupou o pratinho. Né? Se você parar para analisar isso, pode ser que você desatentamente diga assim: caramba, o líquido então dilatou e o copo não. É uma desatenção violenta, porque o copo também esquentou. E se ele variou a temperatura, claro que ele cresceu de tamanho. Só que o que você tem que concluir é que o líquido então dilatou mais que o copo. Se eles estavam completamente cheios e o líquido dilatou mais do que o copo, ele não coube mais aqui dentro e transbordou. E essa parte que transborda é a parte que é visível no experimento. É a parte que você consegue enxergar do experimento. Por isso esse transbordado aqui a gente chama de dilatação ΔV aparente. Aparente no sentido de visível, é o que você enxerga do experimento, é o que dá para ver. Ou seja, esse aparente aqui é justamente o quanto o líquido dilatou a mais do que o copo. Por isso, na hora de calcular, a gente vai escrever que esse aparente. Reparem, gente, que se isso aqui é o que eu consigo ver, isso aqui é o que a gente chama de parte macro do experimento, a parte visível do experimento. Tudo bem? Essa parte invisível, né, acaba que você não dá valor, mas ela existe. Mas como isso é o visível, é o importante calcular. O micro pode ser desprezado, isso aqui é importante calcular. Mas a gente tem que saber que a dilatação aparente, ela é a dilatação do líquido menos o que o recipiente dilatou. De novo, ó. Por que transbordou? Transbordou porque o líquido dilatou mais. Então, esse tanto a mais, né? Esse a mais é o que transborda. É o que a gente chama de aparente. Legal? Que eu vou calcular. Bem, quanto é que vale o ΔV do líquido? Como é que eu calculo quanto o líquido dilatou? Eu pego o V0 de líquido vezes o gama desse líquido vezes o ΔT. Legal? Quanto é que é o ΔV do recipiente? Eu pego o V0 do recipiente vezes o gama do recipiente vezes o ΔT. Legal? Tudo bem? Vê se você dá um print na tela aí para eu continuar. Dá um print lá. Saiu ali, né? Eu vim ver aqui, saiu aqui. Então eu vou voltar, tá? Deixa eu escrever um pouquinho para cá, porque cortou esse pedaço aqui, né? Então seria, ó, V0 do sistema, gama do líquido, né? Vezes ΔT, legal? Menos V0 do sistema, gama do recipiente, vezes ΔT. Melhor agora dar o print, que agora deve dar para enxergar. Printa lá, moçada.
Show! E aí é o seguinte, ó, por isso que eu pedi para você no início colocar o V0 igual. Repara que eu estou considerando o volume inicial igual para os dois, né, para fazer ficar fácil essa conta aqui, ó. Porque aí eu posso botar o V0 em evidência e aí fica gama do líquido, olha lá, menos o gama do recipiente, tudo bem? Vezes o ΔT em evidência, uma vez que eu vou variar a temperatura dos dois ao mesmo tempo. Beleza? Então eu tenho que V0 vezes isso, vezes ΔT. Aí a ciência, a engenharia, a física resolveu chamar isso aqui, apelidou isso aqui de gama aparente. Legal? E aí virou um macete essa parada, porque como isso aqui é o que eu enxergo, vê se você entende, como isso aqui é o que eu enxergo, como isso é o macro do experimento, é isso que eu preciso calcular. Vou dar alguns exemplos para vocês já, pelo menos um, né? É isso que eu tenho que calcular. É isso que eu tenho que saber quanto é. Então, no fundo, sabendo que os dois dilatam, é justamente essa diferença aqui que eu preciso saber quanto é. É o fato do gama do líquido ser um pouquinho maior do que o gama do recipiente que vai fazer com que o líquido dilate mais do que o recipiente e transborde. É isso que acontece, por exemplo, quando você bota um termômetro debaixo do braço. Você esquenta o termômetro? Sim, tanto o vidro, quanto o metal da pontinha, quanto o mercúrio. Só que o mercúrio dilata mais do que o resto. Então você enxerga, aquela dilatação que você enxerga do mercúrio é o a mais. Aquilo é o aparente, é o que você vê acontecer. Tudo bem? Mas tem que saber que o vidro dilatou, que o metal dilatou, tá? Mas para explicar a gente faz assim. E aí fica assim, o ΔV aparente, isso que é o crescer a mais, que é o quanto o mercúrio sobe, por exemplo, legal? Isso vai ser, basta pegar para calcular o que transborda, por exemplo, o V0 que o sistema tinha, esse tal desse gama aparente, que é a subtração dos gamas, vezes o ΔT. Tudo bem? Então, isso é um macetinho que a gente usa. Por exemplo, quer ver? Quando você vai a um posto de gasolina, e aí é uma frase normal do brasileiro, né? Você chega no posto de gasolina, vai abastecer o carro, completar o tanque, né? E aí você entrega a chave ou abre o compartimento e fala para o frentista, completa. Meu copinho bonitinho aqui, né? Completa. O cara entendeu que é para encher o tanque, né? E aí, só para desenhar de forma bem grotesca, como são os meus desenhos, está aqui o tanque de combustível, tem um caimento ali, legal? Só que reparem da próxima vez que o seu pai, sua mãe ou você encheu o tanque, que a bomba desarma, né? Ela desarma num certo ponto, ela para de encher num certo ponto, mas muitas vezes o frentista continua enchendo. Porque a bomba desarma antes mesmo do tanque estar completamente cheio de gasolina, e é isso que eu quero trazer para vocês, né? Você vai enchendo aqui, a gasolina vai entrando e quando ainda tem espaço, quando ainda tem um pedacinho faltando ali, né? Um pedaço ali faltando, a bomba desarma. Só que para o brasileiro, cara, estar cheio é estar lotado. A galera vai a rodízio aí de carne, né? E abre a calça. Quando sente a carne, que agora tá bom para mim. O brasileiro gosta de estar estufado, né? Então o frentista, ele continua a encher para que ele veja brilhando aqui, ó. Quando ele vê o líquido aqui, na verdade não vai ser assim, né? Vai ser assim. O líquido vai ficar assim, tá? Porque se tem a mesma pressão, tem que ter a mesma altura, né? Então o líquido vai encher assim. Ele vai dizer assim: agora tá cheio, agora pode ir. Só que tem um problema. A gasolina que veio parar no seu tanque, deixa eu botar aqui. A gasolina que veio parar no seu tanque, ela veio do subsolo. A temperatura no subsolo é em torno de 7 a 10 graus Celsius, mais ou menos. Vamos botar 10 para ficar uma conta mais fácil. O seu motor explode a gasolina a 90 graus Celsius, a temperatura do motor ali, porque ele é resfriado pelo sistema de arrefecimento, então 90. Então ela vai entrar aqui, tá? A 10 e vai ficar em média no ciclo a 90 graus Celsius. Cara, de 10 para 90 é uma variação de temperatura considerável. Então o seu motor vai esquentar da temperatura ambiente para 90? Vai. A gasolina vai esquentar? Vai. Só que o gama da gasolina é maior do que o gama do seu tanque.
Isso quer dizer que a gasolina, quando for aquecida, ela vai aumentar de volume em relação ao seu tanque, ela vai crescer mais do que o seu tanque cresce. E aí o engenheiro mecânico já deixou um espaço aqui dentro para que quando o motor esquente, essa gasolina preencha o motor com tranquilidade sem forçar a estrutura, sem ejetar, porque se aumenta a pressão, ela começa a ejetar mais gasolina no motor do que deveria, você quebra a bomba de combustível, você gasta mais combustível do que deveria, então houve um cálculo. Então aquela bomba desarma para quando chegar no volume deixar um espaço vazio para dilatação aparente da gasolina. O que seria a dilatação aparente da gasolina? Seria o quanto essa gasolina vai dilatar a mais do que o tanque para chegar na tal temperatura. E aí, meu irmão, tá tranquilo, você não vai forçar nada, você vai usar o seu tanque na boa. Então essa parte é muito importante, né? Reparem que eu dei um exemplo com transbordamento, mas alguns alunos podem dizer assim, quer ver, Léo? Mas e se não transbordar? Se não transbordar, como é que eu faço a conta? Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Por exemplo, quer ver? Vamos dizer que aqui tenha um copo, né, de 300 ml, legal? E aí eu só coloque água até 100, tá? Coloque água até 100 ml. Ou água, ou óleo, seja lá o que for. E aí eu esquento todo mundo, cara. E aí eu vou ver que logo depois, seria uma ótima questão para o Enem, tá? Logo depois o copo vai estar assim, o desenho vai estar assim, tá? E eu vou ter ali 120 ml de água. Legal? 120 ml de água. Afirmações da questão. O líquido dilatou 20 ml. Fotografia, primeira fotografia na marca dos 100 ml, um copo graduado. Segunda fotografia na marca dos 120 ml. O líquido dilatou 20 ml. Não é verdade, porque você esquentou o copo e esquentou o líquido. Na verdade, esse que aparece para você, aparece em 20 ml de dilatação, essa é a dilatação que você consegue enxergar. Essa é a dilatação aparente, porque o vidro cresceu. Ah, mas não dá para ver. Não dá para ver, não é aparente. Isso não é visível, mas você tem que saber que ele dilatou. 20 ml não é a dilatação real do líquido. É o quanto ele dilatou a mais do que o copo. É a parte aparente, é a parte que você está enxergando. Tudo bem? Então isso aqui é o aparente. Mas aí como é que você faz a conta, Léo? Porque você ensinou pra gente, olha aqui, você ensinou pra gente com um copo cheio e o aparente é o que transborda. Na verdade, nessa fórmula entraria aqui 20 ml. 20 é o aparente. Quanto você bota de V0? E agora, bota 300? Não. Quando você for usar isso aqui, você vai considerar que o volume inicial dos dois é igual. Putz, eu não estou entendendo nada. É como se o copo só tivesse 100 ml. Essa é a conta que você vai fazer. Você vai levar o conjunto para 100 ml e o grande barato é, se o copo tivesse 100 ml, ele estaria cheio até a boca. E teriam transbordado 20 ml. Se o copo tivesse 100 ml, o transbordamento teria sido do 20 ml. E aí você teria colocado aqui 20 ml, 100 ml e acharia, por exemplo, gama aparente nessa questão, ou a variação de temperatura que te levou a isso, tudo bem? Então, muito importante sempre pensar para usar aquela equação que o V0 é o V0 do sistema e o quanto você está enxergando de aumento é justamente o aparente, é o quanto o líquido dilatou a mais do que o recipiente. Isso é muito importante para a gente, tá? Vamos ver acontecendo algumas questões e a gente vai tocando o nosso barco, tá?